Queridos, vamos adorar o Senhor? Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, é sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, é sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. E paz. Amém? Quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4, versículos 34 e 35. Amém? Diz assim: Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa. Eu vos digo, ergueis vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Amém? Feche os teus olhos, Pai Santo, eis a tua palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, mês de setembro foi, na nossa convenção, foi mês de missões mundiais. Comemoramos missões mundiais, cujo tema foi chamado e compromisso. Quando falamos em chamado e compromisso, eu me remeto ao maior exemplo de compromisso com Deus, com a obra, com a palavra, que é Jesus. Jesus é o maior exemplo de servo, de missionário, de filho obediente, que mesmo sendo Deus, abriu mão da sua condição de Deus e, como tornou-se homem, veio ao mundo para nos salvar, cumprir a obra do Senhor. E Jesus assumiu o compromisso de tal forma que deu a sua vida por nós para salvar a humanidade e pagou o preço mais alto,
a morte e morte de cruz. E ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que me chamou. Eu quero realizar a obra do meu Pai. E quando ouço esse relato de Jesus, eu lembro-me que quando ainda trabalhando, tínhamos metas para cumprir, e nas nossas palestras nós ilustrávamos o compromisso diferente de envolvimento, dizíamos que o empregado não bastava estar envolvido com a causa da empresa, mas também compromissado. E ilustrávamos com dois exemplos. O de envolvimento, o rótulo de qualquer produto, um refrigerante, um produto qualquer, o rótulo não está compromissado com o conteúdo daquele produto. Ele é apenas um rótulo. E às vezes nós vemos cristãos assim. Exemplo de compromisso, nós usávamos o exemplo do porco, do bacon. O bacon, o porco, está compromissado com o produto, pois ele deu a sua própria vida. É claro que a gente não vai associar isso à vida, ao compromisso que Jesus assumiu com a humanidade. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que ser cristão não basta estar envolvido como um rótulo. Você precisa mergulhar, você precisa estar compromissado com a obra do Senhor, com o seu chamado. Você precisa estar ciente disso e cumprir o chamado. Você não pode ser superficial. Você tem que mergulhar fundo. Nesta passagem, nós aprendemos um pouco com a mulher samaritana, um exemplo de chamado e compromisso. João vai dizer que Jesus, ele deixa a Judéia, retorna a Galiléia, e quando ele o faz, era necessário passar por Samaria. E ele passa por uma cidade de Samaria chamada Sicar. Detalhe, os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa. Mas ele passa por uma cidade, por Sicar, uma cidade samaritana, perto das terras de Jacó. Ali havia o poço de Jacó, onde tanto Jacó, seus filhos, e todos eles bebiam naquela água. E Jacó deu esse poço ao seu filho José. Mas Jesus estava cansado, diz a Bíblia. Ele sentou-se próximo àquela fonte, por volta de meio-dia. Ele estava cansado. Até que aparece a mulher samaritana. Ela vai tirar a água e Jesus se dirige a ela e lhe diz: dá-me de beber. Dá-me de beber. Esse encontro da mulher samaritana com Jesus iria mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Ela entenderia o chamado, se comprometeria, e nós vamos ver mais adiante, e ela se comprometeria a tal ponto de divulgar esta boa notícia para os seus compatriotas, para os seus conterrâneos. Esse encontro de Jesus me chama muito a atenção. E eu posso dizer para você, meu irmão, que quando o homem, uma mulher, tem um encontro real com Jesus, a sua vida jamais será a mesma. Amém? E, mediante o pedido de Jesus, aquela mulher diz para ele: mas como sendo tu judeu,
me pede, dá-me de beber? Eu sou uma mulher samaritana. E aí Jesus desperta aquela mulher, diz para ela, olha, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, lhe pedirias e ele lhe daria água da vida. Jesus, certa feita, disse, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas fluirão no seu ventre. Jesus é a água da vida. E quem bebe da água da vida, Jesus é a fonte de água da vida. Eu me lembro de Ezequiel 47, a fonte de águas purificadoras, né? Rios de águas purificadoras, a nascente no altar. E essa nascente é Jesus. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte de águas vivas que jorram e que quem beber desta água jamais terá sede. Glória a Deus. Quem bebe da água natural volta a ter sede. Jesus oferecia àquela mulher água que lhe saciaria a sede eternamente. Jamais ela teria sede. Claro, água, pão naturais saciam as suas necessidades físicas, naturalmente. Mas Jesus sacia a fome e a sede eternas. Amém? A mulher pede a Jesus dessa água. Então, Senhor, dá-me de beber. Dá-me dessa água. Eu quero desta água. Eu quero desta água. Meu irmão, é preciso querer. Você precisa querer beber desta água. Você precisa pedir. Eu quero, pede. A Bíblia diz, são palavras de Jesus, pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abri-se-lhe-á. Portanto, você precisa se prontificar, você precisa se apresentar ao Senhor e pedir a Ele, apresente suas necessidades a Ele, peça. Mas Jesus, aquela mulher, uma vez conhecendo Jesus, o dom da vida, a fonte da água da vida, ela pede, eu quero, dá-me dessa água, dá-me dessa água. E aí, nesse relacionamento, nesse diálogo entre Jesus e a samaritana, Jesus ensina a mulher sobre a verdadeira adoração. E ela falava do seu pai Jacó, falava de Moisés, e Jesus dizia para ela, muitos adoram a quem não conhece. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Porque Deus é espírito, meu irmão. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu imagino a surpresa daquela mulher, eu imagino Deus trabalhando, o Espírito Santo trabalhando no seu interior, transformando aquela mulher numa nova criatura. E aí Jesus, ao momento, aí no versículo 26, Jesus se apresenta para ela, né, e diz, ela antes diz assim, olha, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. E Jesus, nesse momento, se apresenta a ela e diz, eu o sou. Eu o que falo contigo.
Há pessoas que conhecem a Jesus por ouvir falar, mas Deus quer que você o conheça pessoalmente, que tenha uma experiência pessoal, real com Jesus. Ele lhe dará água da vida, ele lhe dará vida eterna. Amém? Jesus, e nesse ínterim, os discípulos retornam, eles haviam saído para comprar comida, eles retornam, veem Jesus conversando com a mulher, ficam maravilhados e falam alguma coisa, mas nenhum deles pergunta: que queres ou por que falas com ela? No versículo 28, a palavra diz que aquela mulher já havia sido transformada, já havia entendido o seu chamado, já havia se compromissado com Jesus. O versículo 28 vai dizer que então ela deixou o seu cântaro, ela esqueceu, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde, veja um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este Cristo? E o povo ficou alvoroçado e curioso, e também saíram e foram ter com Jesus. Mas ele lhes disse, e aí quando Jesus diz para os seus discípulos, que a minha comida é que tenho, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então diziam os discípulos aos outros: será? E algum outras comida? Muitos estavam com Jesus, mas ainda não tinham entendido realmente a missão do Cristo. Não haviam entendido a missão do Cristo. Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra, essa era a missão de Jesus. Jesus compromissado. E Jesus vira para eles e diz: olha, os campos já estão brancos para sempre. Vocês não dizem, ainda há 4 meses para a ceifa? Jesus mostrava a ele: olha, olhai, ergam os olhos, e vede os campos já estão brancos para si. Meu irmão, o crente compromissado com o Senhor, ele está ávido, está querendo dar a boa notícia a alguém. Aquela mulher, ela, ao ter um encontro com Jesus e reconhecer Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquela mulher deixa o seu cântaro e vai dar a boa notícia de salvação para os seus compatriotas. E, mais adiante, alguns samaritanos daquela cidade, eles tiveram um encontro com Jesus. A palavra diz que muitos tiveram encontro com Jesus. Diz aí no versículo 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Vindo ter os samaritanos com ele, rogaram-lhe que permanecesse com eles e ficou ainda 2 dias ali. Quando se tem encontro com Jesus, a gente não quer mais largá-lo. Quando o homem, a mulher, o jovem, quando o ser humano tem um encontro com Jesus, reconhece, é salvo, confessa seus pecados, ele é salvo, justificado, e não quer mais largar Jesus. Percebe que Jesus atrai pessoas. Você recebe, você aceitou Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo passa a morar em você, e agora
O Cristo está em você. Você pode dizer, Cristo vive em mim, como Paulo dizia, Cristo vive em mim. E Cristo vivendo em você. As pessoas vão ser atraídas para ouvirem de você a boa notícia e você não pode perder essa oportunidade. No versículo 40, os samaritanos rogam para que eles fiquem. Jesus fica 2 dias e por causa das suas palavras muitos creram nele. E eles diziam à mulher, olha, já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluias, aleluias, aleluias. A experiência da mulher samaritana, a experiência singular, ímpar, ímpar. Era uma mulher prostituta, já havia tido 5 maridos e o atual já não era dela, mas mesmo assim, ela teve um encontro com Jesus, entendeu o seu chamado, assumiu o compromisso e foi proclamar as boas novas. Meu irmão, minha irmã, não podemos estar somente envolvidos. Há muitos cristãos envolvidos. Crentes igrejeiros vão à igreja, participam dos cultos, dos estudos, alimentam-se a si próprios, mas não dão a boa notícia. Às vezes um parente ao lado, né? A Bíblia manda proclamar na sua casa, na sua Jerusalém, mas também na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A palavra precisa ser pregada. A boa notícia precisa ser pregada. A grande comissão já foi dada por Jesus, Mateus 28, Marcos 16, 15. A boa notícia já foi dada. Atos 1, 8. Jesus é o maior exemplo de servo. O maior exemplo de missionário. Jesus é o nosso missionário. Eu costumo dizer que a Trindade é missionária. Deus é missionário. Jesus é missionário. O Espírito Santo é missionário. Trindade missionária. Eu costumo dizer também que missões nascem no coração de Deus. E missões você faz a todo instante. Como é que você faz missão? Ou missões? Há 3 formas de você fazer missões. Indo, quando você vai para a linha de frente, contribuindo e orando. Não é? Durante muito tempo, eu apenas orava e contribuía. Mas uma vez que me aposentei, eu vou, contribuo e oro. Porque eu assumi verdadeiramente o compromisso. Eu não me contive, eu não quis estar somente envolvido com a obra de Deus. Há muitas almas perecendo, irmãos. Muita gente precisando ouvir as boas novas de salvação. Há muita gente precisando beber da água da vida, assim como a samaritana. Conhecer a Jesus. Aquele que verdadeiramente nos dá a água da vida, que nos dá vida eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, assuma um compromisso com a obra do Senhor. Assuma o compromisso tão somente. Não seja um cristão superficial, mas seja um crente que assuma realmente o seu chamado, mesmo que tenha que assumir alguns riscos, algumas perdas, mas que você lance mão do arado e não olhe para trás e conquiste a vida eterna em Cristo Jesus. Seja um crente compromissado com a obra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eis a Tua palavra, que ela possa, Senhor, surtir efeito
na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão ouvindo, que eles possam aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, assim como aquela mulher samaritana. Entenderem o chamado e assumir o compromisso de pregar as boas novas de salvação, proclamar essas boas novas, a boa notícia de salvação ao mundo, para que a humanidade seja salva. Obrigado, Senhor. Continue trabalhando em nós e através de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.